Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma revisada nesse conteúdo, que são os elementos vitais. O que são os elementos vitais? O elemento vital para os seres vivos, para a sobrevivência do homem, do animal, da planta, é a água. Ela é usada em abundância na irrigação agrícola, na produção energética, no transporte marítimo, fluvial, etc. A dependência da água faz com que algumas importantes civilizações surgissem à margem desses rios, que é a questão dos egípcios, dos mesopotâmios, da China, outros povos também, como astecas, incas e maias, foram surgindo nesse processo. Esses povos foram desenvolvendo técnicas de agricultura através das cheias dos rios e com o processo de fertilização do solo com a produção de alimento. Os seres humanos, eles foram modificando a paisagem natural, foram construindo canais de irrigação, barragem, desmatamento de floresta, e muitas vezes esses fatores foram degradando o meio, tendo interferência. E isso vai impactando o meio ambiente. Alguns fatores agravaram a falta d'água, água potável, que foram o crescimento da vegetação, o crescimento demográfico, a diminuição da vegetação, o desenvolvimento da sociedade urbana e industrial, e ao longo de todo o século XX houve uma grande interferência por causa de população no mundo passaram a concentrar todo o seu processo de água, a demanda de água, de uma forma bastante abusiva. E a gente precisa lembrar que a água, ela é um bem que se esgota. Então a gente fala de uma questão de uma desigualdade hídrica, porque a água ela está distribuída de modo desigual no mundo. Existe área onde há grande quantidade de habitantes, enquanto outras predominam os ambientes mais secos. Quando a gente fala nessa questão, alguns países são obrigados a compartilhar seus rios, que atravessa o território nacional, que é a questão do México e dos Estados Unidos, onde o rio Colorado nasce no território dos Estados Unidos e deságua no território mexicano. É a questão do rio Grandes Lagos, que são também Canadá e Estados Unidos, aonde grande parte dessa população mundial vive nas bacias hidrográficas, partilhando entre os dois. Quando a gente fala em bacia hidrográfica, é a área drenada por um rio e seus afluentes. Então a gente tem todo esse processo aonde os povos que habitam no montante, que seria o quê? A direção da nascente, são próximos à nascente, vai fazer com que esses abusos da água, então essas pessoas próximas às nascentes acabam deixando vulnerável, através do desvio de água, através da poluição dessas águas, e essa situação aumenta cada vez mais essa tensão, Aí quando a gente fala nessa tensão, o que nos remete? Mas o solo retém água. Ok, o solo retém água. Quando a gente fala da água, principalmente da água da chuva, que se desloca dos mais altos para os lugares mais baixos, a gente vai ter o que a gente chama de águas subterrâneas ou lençol freáticos.
né? O famoso lençol freático. Como esse processo ocorre? Essa água, que a gente chama de aquífero, ela vai descer através das rochas. As rochas porosas, denominadas porosas, ela serve como uma esponja. Essa esponja ela vai absorver. A primeira coisa que ela faz é sustentar todas as camadas de solo. Então ela vai abastecer, vai deixar bem encharcado. Quando ela encharca, ela vai descendo as camadas mais baixas. Quando ela completar todas as camadas e estiverem encharcadas, ela vai fazendo uma reserva. Essa reserva é chamada de aquífero. A gente tem na América do Sul um dos maiores sistemas de aquífero do mundo, que é o chamado Aquífero Guarani, que ele é o principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. O Brasil, ele possui em seu território a maior parte dessa reserva, com 70% do total, e abrange o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Só que foi descoberta há pouco tempo também o que eles chamam de aquífero Altar do Chão. Tá? O aquífero Altar do Chão ele foi descoberto em 2010, aonde esse aquífero, desde 2010, ele comprovou toda a existência de um enorme volume de água que configura o maior reservatório de água potável do mundo. Tá? Ele tem aproximadamente 86,4 mil quilômetros cúbicos, enquanto se a gente pegar o aquífero do Guarani, ele vai ter em média 40 mil quilômetros cúbicos de água. E qual é a importância disso, né? Quando a gente fala dessa água doce, a primeira coisa que vem à cabeça são rios e lagos. Chuva, rio, lagos. Rios e lagos são a forma mais fácil de adquirir água doce. Por quê? A retirada da água dos rios e dos lagos são muito mais fácil do que você tirar de lençóis freáticos ou geleiras. Tá? Atualmente, muitos lagos estão secando devido aos desvios dos rios. Por que esses rios são desviados? Primeiro, para o processo de irrigação, desenvolver a irrigação, tá? E também para a questão do desequilíbrio, para formar hidrelétricas, bases de outras formas de utilização de água. E com esse uso desigual, vai fazer com que ocorra uma grande desequilíbrio e vai ocorrer secas. Secas como a gente pode ver em determinadas partes, como a questão do Rio Amarelo na China, que a gente vê aqui na imagem. Tem períodos que o fato da ação humana vem transformando os trechos de rios perenes em intermediários. Uma das principais causas é que as águas do rio acabam secando, né? E quando a gente fala nessa questão, o uso intensivo desses rios faz com que praticamente desapareçam as águas em alguns dos seus trechos. É isso que a gente está vendo. Um rio extremamente cheio, e com o decorrer do uso da água errada, vamos dizer assim, ele passa a secar. Quando a gente fala dessas questões, por que é importante a gente saber como funciona a hidrografia? Os rios, eles distribuem hierarquicamente a formação de redes hidrográficas, né? Que são compostas por rios principais e pelos seus afluentes. Isso que a gente chama de bacia hidrográfica. Então aqui a gente tem um exemplo muito claro da bacia hidrográfica, que é um conjunto formado por rio principal e seus afluentes. As terras banhadas por eles, algumas bacias ela tem os principais desaguando no mar, né, que é o que a gente chama de exorreicas, que são em grego para fora. E
enquanto outros têm o curso direcionado para o interior do país, tá? Que quer dizer para o interior, que é endorrencas. Isso quer dizer que o rio ele vai seguir o seu fluxo normal. A gente que tem que se adaptar a eles. E quando a gente fala nessa questão, o rio, geralmente a nascente dele vai ser no alto, né? Por isso que a gente, quando fala em rios, a gente tem uma divisão chamada de alto curso, médio curso e baixo curso. O alto curso, né, é a porção mais alta, mais acidentada. Então o rio vai ter correntezas maiores, né, e vai ser mais fortes. O médio, ele tem uma inclinação de terreno menor, o que vai fazer com que apareçam algumas curvas no curso do rio. Essa é denominada de meandras. Tá? Essas curvas que estão aparecendo aí são as meandras. E o baixo curso é geralmente as terras mais planas, aonde as águas são mais lentas. E ela apresenta muitas meandras, porque as águas sendo mais lentas, ela vai fazer mais curva, vai ficar mais lento. Então, quando a gente fala nesse processo, a gente tem toda a produção energética da hidrelétrica, que é a construção de represas para aumentar essa vazão do rio. Então, a represa vai ser construída, né? Então, o que vai acontecer? As várias represas causaram inundações em áreas de florestas, resultaram em grandes prejuízos para a fauna e para a flora, fora a forma de problemas que a usina traz, né? Um exemplo disso, que é a maior barragem hidrelétrica do mundo, que ela fica lá na China, que é a chamada de Três Gargantas, que ela forma um lago de 600 quilômetros de extensão, e está localizado quase 2 milhões de pessoas de suas casas. Então ela tirou muitas pessoas do lugar, ela tira essas pessoas e ela muda totalmente o curso do rio. Quando a gente fala nessa questão desse curso, é só vocês pararem para observar o que eu estou falando, né? A localização do rio Yangtze, que é a chamada da usina das Três Gargantas. Ela abastece grandes centros urbanos como Xangai, né? E essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de satélite, que ela representa todo o curso do rio. Mas ela muda, gente. Quando você represa a água, ela muda todas as características naturais do local. E aí a gente tem uma imagem do deságue, né? O deságue é o curso da água que é chamado dos afluentes. E ela desemboca em rios, ponto onde termina o curso, que seria a foz. Existe a foz, duas formas de foz, que é a estuante, que é um único braço de rio, ou a delta, que são ramificações. Dessa forma, o rio acaba desaguando e desbocando, né? Que é a chamada desembocadura. Só que quando a gente fala nessa questão, no Brasil, a gente tem todos os nossos... a nossa notável distribuição de água. O Brasil é privilegiado, até por causa do clima, que tem chuva abundante, zona intertropical, produção geográfica do país é muito boa, o posicionamento geográfico, e com isso faz com que a gente tenha todo um processo entre os rios que afluem sobre a superfície terrestre, apresenta as principais fontes de água doce existentes. O Brasil, ele é dotado pelas maiores redes hidrográficas do planeta, que fluem pelo território. Quando a gente fala dessa questão, a gente tem a bacia do Amazonas, que um dos rios brasileiros que são abastecidos principalmente pelo regime fluvial, que é determinado pelo período de cheias, chuvosos e vazantes. Quando a gente fala em toda essa parte hidrográfica aí, né, principalmente do Amazonas, a gente vai trazer alguns aspectos dessa bacia, que é o eixo principal, que é o rio Amazonas, né?
Com isso, o rio ele é o mais extenso do planeta, seguido pelo Nilo. Para compreender melhor o que significa isso, é só a gente olhar aqui embaixo, gente, nesse mapa. Quando a gente fala a bacia do Amazonas, ela é composta pelos rios Amazonas e seus milhares de afluentes, que apresentam uma nascente tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Essa rede de canais fluviais atravessam a floresta amazônica, compondo uma gigantesca bacia. Toda essa água, seu potencial é pouco utilizado, pois o isolamento e a distância dos centros econômicos do país dificultou historicamente esse aproveitamento. E explorar esses recursos hídricos amazônicos requer muito cuidado, pois o seu uso irracional pode colocar em risco todo um desequilíbrio do ecossistema. Por isso, onde a água é essencial à manutenção do clima, da fauna, da flora e de toda essa base de existência que a gente tem para que mantemos a nossa água potável.